Então, gente, dando continuidade aqui às nossas aulas, essa é a aula número 1 do sétimo ano B, e estamos começando o nosso segundo bimestre, tá bom? E vocês vão ver no livro que ele vai abordar, o primeiro assunto de gramática que ele vai abordar é a classe gramatical chamada de pronomes. E a gente sabe que o pronome ele tem duas funções. Ele tem a função de substituir ou acompanhar o substantivo, tá? Ele tem essas duas funções. Ou ele substitui o substantivo, ou ele acompanha esse substantivo. E ele vai substituir para evitar a redundância, tá? Para evitar a repetição das palavras. Muita gente pergunta assim, professor, para que eu vou estudar esse assunto? Então, eu já estou alertando que o pronome ele tem a função de evitar a redundância, evitar a repetição das palavras. Então, observe. A igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que a igreja faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura reforme a igreja. Observe que o termo igreja aqui, a expressão a igreja, repetiu-se 3 vezes no texto. E aí entra o pronome como um artifício de coesão para evitar essa redundância, evitar que essa palavra repita-se várias vezes. Então, usando os pronomes, você pode retirar essa redundância. Tá? Os pronomes é um dos artifícios que você pode usar para evitar essa repetição. Então, como é que ficaria com os pronomes? A igreja está em ruínas e os fiéis, sob o argumento de que ela faz parte da história da cidade, reivindicam que a prefeitura a reforme. Com o uso desses dois pronomes aqui, nós retiramos a redundância. Por isso, a importância de conhecer os pronomes, tá? Veja aí, ó. Lucas, os amigos de Lucas estiveram aqui. Observe que o substantivo próprio Lucas repetiu-se 2 vezes. E usando os pronomes, nesse caso, um pronome possessivo, você pode retirar essa redundância dizendo Lucas, os seus amigos estiveram aqui. Você usou o pronome possessivo seus para evitar ou retirar essa redundância, tá? Como você nota nos exemplos, os pronomes exercem um importante papel na estruturação das frases e, em consequência, na construção dos textos. Então, é por isso que é importante conhecer as características e possibilidades de uso, tá? Então, a primeira coisa, utilizar a forma correta nas construções da norma culta, tá? Principalmente em produção de texto, principalmente na hora de escrever uma boa redação. Os pronomes podem ajudar aí na hora de você usar expressões corretas, tá? Expressões da norma culta. Segundo, compreender melhor o que você lê, né? A gente sabe que os pronomes eles são importantes na coesão. E a coesão é exatamente isso. Quando você consegue ligar um termo que foi falado anteriormente ao que você quer falar agora. É essa a diferença que a gente faz entre pronome catafórico e pronome anafórico, né? O pronome anafórico se refere ao que você falou antes. E o pronome catafórico refere-se ao que você falou depois, tá? Com o tempo eu explico isso com mais calma. E por último, produzir frases bem construídas quanto à estruturação gramatical. Veja o que ele fala aqui, ó. Estruturação gramatical, coesão e clareza. Quando você substitui os substantivos que estão repetidos pelos pronomes, aí você está deixando o seu texto coeso, você está estruturando bem a sua oração e, por fim, o seu texto fica mais claro, tá bom? Existe também a diferença entre o pronome substantivo e o pronome adjetivo. Tá? Então vamos começar diferenciando essas duas formas aí. Quando os pronomes substituem um nome, que
que a gente chama de substantivo, então quando eles substituírem um substantivo, eles são pronomes substantivos. Quando substituir, ele é o que? Substantivo. Tá? Jesus, Filho de Deus, quero adorar-te. Veja que adorar-te aqui substituiu Jesus. Tá? Substituiu Jesus. Esse Filho de Deus aqui está funcionando como um aposto, porque está explicando quem é Jesus. Está explicando quem é Jesus. Mas adorar-te, que é um pronome oblíquo, está explicando quem é Jesus. Está, na verdade, substituindo. Já que está substituindo, nós chamamos de pronome substantivo. Agora, quando acompanhar esse nome, nós chamamos de pronomes adjetivos. Para resumir, quando for um pronome que substitui, pronome substantivo. Quando for um pronome que acompanha, aí ele é pronome adjetivo. Então veja, onde vai meu olhar de forasteiro? Forasteiro. Meu está acompanhando aqui o substantivo olhar, que você podia até achar que é um verbo, né? Oxê, olhar não é um verbo? Não. Nesse caso, olhar é um substantivo, tá? Nesse caso, olhar é um substantivo, está funcionando como substantivo. E já que o pronome possessivo meu está acompanhando o substantivo olhar, nós chamamos ele de pronome adjetivo, tá certo? Para resumir, se substituir o substantivo, pronome substantivo. Se acompanhar esse substantivo, ele é pronome adjetivo, tá bom? E aí a gente tem a classificação dos pronomes, ou seja, os tipos de pronome. Os pronomes podem ser pronome pessoal, mas aqui vem, dentro do pronome pessoal, vem os três tipos de pronome pessoal. O pronome pessoal ele é um tipo de pronome, mas dentro dele existe o pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal do caso oblíquo e o pronome pessoal de tratamento. Os três são tipos de pronome pessoal, tá certo? Ainda existe o pronome possessivo, o pronome demonstrativo, o indefinido, o interrogativo e o relativo. Na aula de hoje, a gente só vai ver os pronomes pessoais, tá? Só os pronomes pessoais. Posteriormente, eu mostro os outros tipos. Então, vamos ver os pronomes pessoais. Em uma oração, os pronomes pessoais podem exercer a função de sujeito, mas também podem exercer a função de complemento. Então, ou ele exerce a função de sujeito, ou ele exerce a função de complemento. Devido a essa dupla personalidade, ele pode ser chamado de reto ou oblíquo. Tá? A gente vai ver a diferença. Quando ele funcionar como sujeito, ele pode ser reto. Quando ele funcionar como complemento, ele pode ser oblíquo. Observe. Eu gostaria de morar em uma cidade litorânea. Eu é o sujeito da oração. Tá? Então, funciona como sujeito. No domingo, elas chegarão do exterior. Elas aqui é um pronome pessoal do caso reto. Tá? Os amigos do meu pai nos ajudaram muito. O advogado é o sujeito da oração. Não concordou com elas. Elas aqui está funcionando como um objeto. Tá? Como um complemento, melhor dizendo. E aqui a gente tem os tipos de pronomes pessoais. Aí eu resolvi detalhar para vocês separar. De um lado, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, que funcionam como sujeito. E do outro lado, nós temos os pronomes pessoais oblíquos, tá? Que funcionam como complemento. E também foi colocado a distinção de número. Então, aqui você tem
eu, tu, ele e ela, que é a primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Aqui embaixo é plural. Nós, vós, eles e elas é primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Tá? A mesma coisa segue nos pronomes oblíquos. Aqui, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. E aqui embaixo, a mesma coisa. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Certo? Importante diferenciar isso. Além dos pronomes pessoais de tratamento, além dos pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, você tem os pronomes de tratamento. E cada pronome de tratamento refere-se a uma autoridade, refere-se a alguma profissão, refere-se a alguma parte da sociedade, tá? Então, você, nós usamos para pessoas do nosso âmbito familiar, para amigos, para pessoas mais próximas. Senhor ou senhora, nós usamos para tratamento pessoas com tratamento respeitoso. Vossa senhoria, geralmente se usa em cerimônias, em textos formais, em cartas formais, cartas abertas, enfim. Vossa excelência, geralmente você usa para altas autoridades, políticos, juízes, pessoas que exercem um cargo superior na sociedade de modo geral. Tá? Vossa eminência, você usa para cardeais, que são aquelas pessoas que são candidatas a papa, enfim. Eles fazem uma reunião para escolher quem vai ser o próximo papa. Tá? Vossa Alteza, você usa para príncipes. Vossa Santidade, você usa para o Papa. Vossa Reverendíssima, aí você usa para religiosos de modo geral. Tá? Pode ser para o Papa e também pode ser para outras autoridades religiosas. Vossa Magnificência, você usa para reitor de universidades. E Vossa Majestade, você usa para reis e rainhas. Tá certo? Então, esses aí são alguns exemplos de pronome de tratamento que é muito comum no nosso dia a dia. Tá? Além disso, eu coloquei alguns exercícios. Não coloquei exercício do livro ainda, porque eu vou esperar para explicar pelo menos 3, 4 conteúdos, porque você sabe que no livro os conteúdos eles vêm muito próximos, eles vêm muito juntos, e por isso eu vou esperar explicar mais uns 2 assuntos para poder passar exercício do livro. Tá? Mas mesmo assim eu coloquei essa questão aí. Ó. Analise as sentenças e classifique os pronomes destacados em substantivos ou adjetivos. Então a sua função aqui é ver se o pronome está acompanhando ou substituindo. Se ele estiver substituindo, ele é um pronome substantivo. Se ele estiver acompanhando, ele é um adjetivo. Tá? Então, minha terra tem palmeiras. Ele é substantivo ou ele é adjetivo? Minha terra tem palmeiras que a sua não tem. Ele é substantivo ou ele é adjetivo? Nossa casa é maior do que esta. Ele é, no caso aqui a gente tem 2 pronomes, né? Nossa e esta. Aí você vai dizer se é substantivo ou se é adjetivo. Ela guardou os seus livros, mas não guardou os meus. E aí você vai dizer se seus é substantivo ou adjetivo e meus a mesma coisa, tá bom? As mentiras são tuas. Tuas aí é um pronome adjetivo ou é um pronome substantivo, tá bom? Então a segunda questão aí. Observe o trecho. O trabalhador iniciou sua jornada. Morto de cansado, ele, está destacado aqui já, ó, ele começou a picaretar o piso para substituí-lo. Mais tarde, por um novo. As palavras sublinhadas, que agora eu circulei também, você vai dizer, são adjetivos que se referem a trabalhador, são substantivos que se referem a trabalhador e piso,
São pronomes que se referem a trabalhador e piso, ou são artigos que se referem a trabalhador e piso? Tá? Então você tem aí essas duas questões e depois pode mandar a resposta para mim. Um abraço e até logo.